Era madrugada em Lisboa, e o apartamento compartilhado com o irmão mais velho, Tiago, parecia estranhamente vivo. Ao se aproximar da porta entreaberta, viu algo que o congelou: Tiago, seu irmão heterossexual convicto, beijando apaixonadamente um homem, e não qualquer homem, mas António, o valentão da faculdade que o atormentara por anos. O coração de Pedro disparou, ele recuou em silêncio, mas o barulho de um copo caindo o traiu, e os olhares se voltaram para ele, transformando uma noite comum em um caos familiar irreversível. Na manhã seguinte, o apartamento estava em silêncio opressivo. Tiago, com os olhos vermelhos de falta de sono, confrontou Pedro na cozinha. Você viu, não é? Não diga nada à mamãe, por favor. Pedro, ainda em choque, assentiu mecanicamente, mas dentro dele uma tempestade se formava. António era o pesadelo de sua vida universitária, o cara popular, capitão do time de futebol, que o ridicularizava nos corredores da Universidade de Lisboa por ser diferente, por não se encaixar no molde masculino tradicional. Agora, descobrir que António era gay, e pior, envolvido com seu irmão, abalava tudo o que Pedro acreditava sobre si mesmo e sobre os outros. Pedro saiu para a aula cedo, evitando o olhar culpado de Tiago. Caminhando pelas ruas íngremes do Bairro Alto, ele repensava sua própria identidade. Aos 22 anos, estudante de literatura, Pedro sempre soubera que era gay, mas o medo o mantinha no armário. Sua família, católica devota de uma pequena vila no Alentejo, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Homens de verdade casam com mulheres e têm filhos, repetia seu pai, um agricultor rígido que mal aceitava a escolha de Pedro pela universidade em vez do trabalho na fazenda. E agora, António, o símbolo de tudo o que Pedro temia, a agressividade mascarada, estava no centro de sua vida familiar. Na faculdade, Pedro evitou os lugares comuns onde António costumava estar. Mas o destino conspirava contra ele. Durante a aula de literatura portuguesa, o professor anunciou um projeto em dupla, e por ironia, Pedro foi pareado com António. Isso é brincadeira, murmurou Pedro para si mesmo, enquanto António se aproximava com um sorriso forçado. Ei, cara, vamos trabalhar nisso juntos. Sem dramas do passado, ok. Pedro engoliu em seco, assentindo. Mas o passado era uma ferida aberta, flashes de António o empurrando contra os armários, chamando-o de mariquinhas na frente de todos, rindo enquanto Pedro corria para o banheiro para esconder as lágrimas. Enquanto trabalhavam na biblioteca, a tensão era palpável. António tentava puxar conversa banal sobre o texto de Fernando Pessoa, mas Pedro respondia monosilabicamente. Porque você me odiava tanto, explodiu Pedro de repente, incapaz de conter. António parou, os olhos verdes baixando. Não era ódio, Pedro. Era medo. Eu via em você o que eu escondia em mim. A confissão veio como um soco. António admitiu que projetava sua própria confusão interna em Pedro, usando a agressão para se proteger dos rumores. E agora com o Tiago? É complicado. Ele é casado, sabe? Com uma mulher. Isso é só uma fuga. Pedro sentiu uma mistura de raiva e pena. Tiago era casado há 2 anos com Sofia, uma professora primária que sonhava com filhos. Descobrir que o marido tinha um caso com um homem era devastador, mas Pedro se via no meio, proteger o irmão ou confrontar a hipocrisia. Ele decidiu calar por enquanto, mas a decisão o corroía. À noite, em casa, Tiago puxou para um canto. António me contou que vocês estão trabalhando juntos. Por favor, não mencione nada. Pedro assentiu, mas perguntou, e Sofia? Ela merece saber. Tiago balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu amo ela, mas... Isso é quem eu sou. Não sei o que fazer. Os dias seguintes foram um turbilhão. Pedro e António se encontravam diariamente para o projeto, e aos poucos, as barreiras caíam. António revelava camadas, filho de uma família rica de Porto, pressionado a ser o herdeiro perfeito, ele havia se alistado no exército por um ano para provar masculinidade, mas lá descobrira sua atração por homens. Voltei e comecei a faculdade, mas o medo me transformou em um idiota, confessou. Pedro, por sua vez, compartilhava suas inseguranças, o pai que o deserdaria se soubesse, a mãe que rezava por netos. Somos prisioneiros das expectativas, disse Pedro, e pela primeira vez, eles riram juntos. Mas a harmonia era frágil. Uma noite, Sofia apareceu no apartamento inesperadamente, e Pedro viu o pânico nos olhos de Tiago. Ela notou a tensão, mas atribuiu ao stress do trabalho. Pedro, sentindo o peso da omissão, quase falou, mas mordeu a língua. Estou traindo todo mundo ao ficar calado, pensou ele, deitado acordado. No dia seguinte, durante uma caminhada pelo Tejo com António, ele desabafou. Você está destruindo a vida do meu irmão. António parou, sério. Não é só eu.
Tiago escolheu isso. Mas eu sei que é errado. Talvez devêssemos parar. Pedro sentiu um aperto no peito, não só pela família, mas por uma atração inesperada por António, que agora via como vulnerável, não vilão. A tensão escalou quando o pai de Pedro ligou, anunciando uma visita surpresa a Lisboa. Quero ver como vocês estão se virando na cidade grande, disse ele, com tom desconfiado. Pedro entrou em pânico, esconder António, mentir sobre tudo. Enquanto planejava, António confrontou: você precisa decidir o que quer para si mesmo, não só para os outros. Essas palavras ecoaram, forçando Pedro a questionar suas escolhas. Ele percebeu que, ao proteger Tiago, estava se negando. Mas o preço de revelar tudo poderia ser a perda da família inteira. A visita do pai de Pedro coincidiu com o ápice do projeto universitário. Sr. Manuel, um homem de 55 anos com mãos calejadas do campo, chegou a Lisboa com olhares críticos para o caos urbano. No jantar familiar, com Tiago e Sofia presentes, a conversa derivou para valores tradicionais. Vocês jovens precisam se casar logo, ter filhos. É isso que dá sentido à vida, decretou ele, olhando fixamente para Pedro. Sofia sorriu forçadamente, alheia ao segredo, enquanto Tiago evitava os olhos de todos. Pedro sentiu o estômago revirar, sabendo que António esperava uma ligação para discutir o trabalho. Após o jantar, Pedro escapou para encontrar António em um café no Chiado. Meu pai está aqui. Tudo está uma bagunça, desabafou. António ouviu, tocando levemente a mão de Pedro, um gesto que enviou arrepios. Você não precisa carregar isso sozinho. Vamos terminar o projeto e depois pensar no resto. Trabalharam até tarde, e pela primeira vez, Pedro sentiu uma conexão genuína. António compartilhava histórias de sua juventude, o pai empresário que o deserdava se soubesse de sua orientação, a mãe que fingia não ver. Eu me tornei o valentão para me proteger, mas machuquei você. Desculpe. Pedro perdoou, mas o perdão veio com confusão. Estava se apaixonando pelo homem que o traumatizara. De volta ao apartamento, Pedro encontrou Tiago discutindo com Sofia. Você está distante ultimamente, reclamava ela. Tiago mentiu sobre o trabalho, mas Pedro interveio sutilmente. Talvez vocês precisem conversar de verdade. Sofia saiu chorando, e Tiago virou-se para Pedro furioso. O que você sabe? Fique fora disso. Pedro rebateu. Eu sei de você e António. E isso vai explodir. Tiago desabou, admitindo que amava Sofia, mas não conseguia ignorar sua atração por homens. É uma maldição, sussurrou. Pedro, tocado, abraçou o irmão pela primeira vez em anos, mas pensou: e eu? Quando vou me libertar? No dia seguinte, durante uma manifestação estudantil contra a discriminação em Lisboa, Pedro e António se viram no meio da multidão. Bandeiras arco-íris tremulavam, e António, impulsionado pela energia, segurou a mão de Pedro. Vamos nos assumir, pelo menos aqui. Pedro hesitou, mas cedeu, um momento de liberdade efêmera. Porém, um amigo de Tiago os viu e fotografou. A foto circulou em grupos do WhatsApp, chegando ao pai de Pedro. O confronto veio à noite. Sr. Manuel irrompeu no apartamento, gritando. O que é isso? Você e esse homem. Tiago, explique. Tiago negou, jogando a culpa em Pedro. É o Pedro, pai. Ele é o gay da família. A traição cortou fundo. Pedro, chocado, encarou o irmão. Você me jogou aos lobos para se salvar. Tiago baixou a cabeça, murmurando desculpas. Sr. Manuel, vermelho de raiva, declarou: se for verdade, você não é mais meu filho. Pedro, com lágrimas, saiu correndo para as ruas chuvosas de Lisboa. Encontrou refúgio em um bar, onde ligou para António. Meu irmão me traiu. Meu pai me renegou. António apareceu minutos depois, abraçando-o. Vamos enfrentar isso juntos. Naquela noite, em um hotel barato, eles conversaram até o amanhecer, compartilhando dores e sonhos. Pedro percebeu que a atração por António era real, mas o preço era alto: perda familiar, isolamento. Os dias pós-confronto foram de reconstrução. Pedro se mudou temporariamente para o apartamento de António em Alfama, um lugar pequeno mas acolhedor com vista para o rio. Lá, eles navegaram pela culpa. António terminou com Tiago, reconhecendo o erro. Eu estava usando ele para me esconder, como fiz com você no passado. Pedro, ferido pela traição de Tiago, ligou para a mãe, que chorou ao telefone. Seu pai é teimoso, mas ele te ama. Dê tempo. Mas o tempo não curava tudo. Sofia descobriu a verdade através de rumores e pediu divórcio, deixando Tiago devastado. Enquanto isso, na faculdade, os boatos se espalhavam. Pedro enfrentava olhares julgadores, ecos do bullying passado.
Mas agora, com António ao lado, ele respondia com cabeça erguida. Eles apresentaram o projeto, recebendo elogios, mas o professor notou a tensão. A vida real influencia a arte, comentou. Pedro escreveu um ensaio pessoal sobre identidade, expondo suas lutas, um ato de coragem que o libertava, mas atraía críticas conservadoras. Uma noite, Tiago apareceu na porta de António, arrependido. Eu errei, irmão. Med-me cegou. Pedro hesitou, mas perdoou parcialmente. Você pagou o preço com Sofia. Agora, assuma quem é. Tiago prometeu tentar, mas a ferida permanecia. Pedro e António, fortalecidos, começaram a namorar discretamente, navegando pela sociedade portuguesa ainda dividida, leis progressistas, mas preconceitos arraigados em famílias tradicionais. A pressão social pesava. Amigos de António o abandonaram, chamando-o de traidor. Pedro perdeu uma bolsa de estudos por distrações pessoais. Mas cada decisão os aproximava. Escolheram honestidade sobre conforto, pagando com isolamento mas ganhando autenticidade. Com o relacionamento florescendo, Pedro e António enfrentaram novos desafios. Uma viagem a Porto para visitar a família de António revelou fissuras. O pai dele, o magnata do vinho, recebeu Pedro com frieza educada. Então, você é o amigo da faculdade? Perguntou, com tom sarcástico. António defendeu. Pai, ele é mais que isso. Somos um casal. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A mãe interveio, chorando, por que nos envergonhar assim? António, firme, rebateu, envergonhar. Isso é amor. Mas o pai o cortou da herança, declarando, escolha, família ou isso. De volta a Lisboa, António lutava com a perda financeira. Eu trabalhava na empresa familiar. Agora, o quê? Pedro o apoiou, arrumando um emprego em uma livraria para ajudar. Mas internamente, Pedro questionava, vale a pena tanto sacrifício? Sua própria família permanecia distante, o pai não atendia chamadas, a mãe mandava mensagens cautelosas. Tiago, agora solteiro, tentava se redimir, convidando Pedro para almoços. Estou indo à terapia. Aprendendo a me aceitar. Pedro via progresso, mas a traição ainda doía. Na universidade, um debate sobre direitos LGBT escalou em confronto. Um grupo conservador protestava contra a propaganda gay, e Pedro, impulsionado, falou publicamente, nós existimos, e merecemos respeito. António o aplaudiu, mas um aluno agressivo o empurrou, e quando o bullying passado. Você de novo? Gritou Pedro, defendendo-se. A briga resultou em suspensão temporária para ambos, mas uniu o casal mais. Estamos pagando o preço da visibilidade, disse António, curando um corte no rosto de Pedro. Uma reviravolta veio quando Sofia, ex de Tiago, contatou Pedro. Eu sei tudo agora. Mas não odeio vocês. Odeio as mentiras. Ela revelou estar grávida de Tiago, complicando tudo. Tiago, pânico, implorou ajuda. Não posso ser pai assim, confuso. Pedro mediou, assuma a responsabilidade. Seja honesto com ela. Tiago confessou sua bissexualidade a Sofia, que, após lágrimas, decidiu dar uma chance, mas sem casamento. Vamos se aparentar, mas cada um segue sua vida. Pedro admirou a coragem, mas viu paralelos em si. Com António, eles discutiam futuro, morar juntos, talvez casar. Mas a sociedade portuguesa, apesar de legalizar o casamento gay em 2010, ainda carregava estigmas em círculos conservadores. Um jantar com amigos revelou traições. Um amigo de António vazou detalhes para a imprensa local, transformando sua história em fofoca. Filho de magnata assume homossexualidade, deserdado, lia a manchete. António desabou, minha vida exposta. Porquê? Pedro, furioso, confrontou o traidor, você nos machucou por inveja. O amigo admitiu ciúmes da coragem de António. Essa revelação forçou reflexões. Quantos aliados eram falsos? Eles decidiram se isolar temporariamente, focando no relacionamento. Caminhadas pelo castelo de São Jorge viraram terapia. Pedro compartilhava medos de rejeição eterna. António admitia culpa pelo passado. Eu te machuquei primeiro. Mereço isso. Pedro negou, nós crescemos. Agora, escolhemos nos curar. Mas o clímax familiar veio em uma festa de Natal. A mãe de Pedro convidou todos, incluindo António, em uma tentativa de reconciliação. O pai relutou, mas apareceu. A tensão era elétrica, olhares cruzados, conversas forçadas. Quando o pai perguntou a António, você ama meu filho? Ele respondeu, sim, mais que tudo. O pai, emocionado, admitiu, eu errei. Med me cegou, como cegou vocês. Um abraço tímido selou o perdão parcial,
mas Pedro sabia que era frágil. Tiago anunciou a gravidez, unindo a família em alegria misturada. Mas Pedro sentiu inveja, e nós? Podemos ter isso. António sorriu, um dia, talvez a adoção. A noite terminou em esperança, mas com danos irreparáveis, amizades perdidas, carreiras afetadas. O novo ano trouxe calmaria aparente, mas tensões subjacentes. Pedro e António se mudaram para um apartamento maior em Belém, simbolizando compromisso. Porém, o trabalho de António em um café era instável, e Pedro lutava com ansiedade pós-traumas. Às vezes, sinto que paguei caro demais, confessou Pedro em terapia conjunta. O terapeuta os guiava, escolhas têm custos, mas a autenticidade liberta. Eles adotaram rotinas, jantares caseiros, visitas a museus, fortalecendo o laço. Uma oportunidade surgiu, um concurso literário sobre identidades marginalizadas. Pedro submeteu uma história inspirada em sua vida, vencendo. A premiação em Lisboa atraiu atenção, incluindo do pai de António, que apareceu inesperadamente. Estou orgulhoso, filho. Errei. Reconciliação veio com condições, volta à empresa, mas sem esconder o relacionamento. António aceitou, mas negociou, aceite Pedro como família. O pai concordou relutantemente, abrindo portas financeiras. Mas felicidade era efêmera. Tiago enfrentava custódia disputada com Sofia, que agora namorava o outro. Ela diz que sou instável por causa do passado, lamentou Tiago. Pedro mediou novamente, mas sentiu fadiga, sempre limpando bagunças alheias. António o lembrou, você escolheu perdoar. Isso te define. Uma noite, discutiram, Pedro acusou António de ser o catalisador inicial. Sem você, nada disso aconteceria. António rebateu, sem mim, você ainda estaria escondido. A briga escalou, levando a uma separação temporária. Pedro voltou ao apartamento antigo, refletindo. Valeu a pena. Amigos o aconselhavam, alguns diziam sim, pela liberdade, outros, não, pelo caos. Ele percebeu que suas decisões, calar, confrontar, amar, moldaram não só sua vida, mas de todos. Reconciliado consigo, ligou para António, volte. Escolhe nós. António retornou, mais forte. A sociedade testava, um ataque homofóbico em uma festa os deixou machucados. Relatando à polícia, enfrentaram burocracia, é comum, movam-se. Isso os motivou a ativismo, juntaram-se a uma ONG LGBT em Lisboa, ajudando jovens. Pagamos o preço, agora ajudamos outros a pagar menos, disse Pedro. Família evoluía, o pai visitava, aprendendo. Eu via o mundo em preto e branco. Vocês me mostraram cinzas. Tiago se assumiu bissexual publicamente, ganhando custódia compartilhada. Sofia perdoou, virando amiga. Mas danos persistiam, Pedro perdeu contato com tios conservadores, António com ex-amigos. Cada escolha era uma troca, amor por isolamento, verdade por dor. Com o tempo, Pedro e António solidificaram sua vida juntos. Casaram em uma cerimônia simples no Algarve, com família presente, um triunfo sobre preconceitos. O pai de Pedro discursou, aprendi que amor não tem gênero. Tiago, com o bebê nos braços, sorria, vocês me inspiraram. Mas a jornada os mudara, cicatrizes de traições, confrontos, perdas. Profissionalmente, Pedro publicou um livro sobre sua história, Debates Nacionais sobre Aceitação LGBT em Portugal. Críticas vinham, promove imoralidade, diziam conservadores. António, de volta aos negócios, usava influência para advocar-se. Pagamos caro, mas mudamos mentes. Reflexões internas persistiam. Pedro questionava, e se eu tivesse ficado calado? António respondia, seríamos infelizes. Eles adotaram um cachorro, sonhando com filhos, um futuro possível, mas desafiador. Em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, Pedro perguntou, valeu cada lágrima? António beijou, sim, porque nos encontramos. A história deles, cheia de confrontos, traições e despertares, ecoa, decisões definem, mas cobram. No fim, a pergunta permanece, é certo sacrificar tudo pela verdade, ou a omissão protege mais que machuca?